Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Com imensa alegria no meu coração, eu já quero saudá-los com a doce, santa e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Privilégio inenarrável que Deus nos concede, irmãos, em podermos mais uma vez retornar a essa casa. Louvo a Deus por esse privilégio. Pastor Gênison nos convidou essa semana para que estivéssemos aqui cultuando. Somos rever alguns amigos da nossa época. Saímos daqui em 2006 e estou vendo que para algumas pessoas como eu o tempo passou, para outros parece que a nuguete ainda impera, aí o tempo não passa, mas eu louvo a Deus por esse privilégio que Deus nos tem concedido. Rever alguns de vocês para mim é uma honra. Esse tempo, irmãos, por 18 anos nós estávamos pastoreando congregação e às vezes eu admiro alguns companheiros de ministério que conseguem pastorear a congregação e exercer o ministério itinerante. Eu não consegui fazer isso. Para mim, ou eu era pastor ou eu era itinerante, né? Então a gente, nesses anos todos pastoreando igreja, a gente até recusávamos alguns convites, né? E acabávamos não visitando os amigos porque nós preferíamos estar na nossa congregação. E agora já estamos há 1 ano e meio não pastoreando, estamos só nas atividades da escola teológica, só dando aula, né, junto à ETAD, e por isso agora a gente está um pouco mais livre para podermos visitar os amigos. Vamos abrir a nossa Bíblia, primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, é o texto que ficou no meu coração. Louvo a Deus por esse privilégio. Hoje a irmã Débora não pôde nos acompanhar, porque ela está acometida de uma gripe, já está hoje o quarto dia. Ontem ela estava um pouquinho pior, tivemos que levá-la ao médico ontem. Hoje ela está um pouco melhor, graças a Deus. Sempre que os irmãos orem pela irmã Débora, para que Deus restabeleça a saúde da irmã Débora. Eu costumo sempre dizer que quando vocês olham para o Márcio, vocês entendem que a Débora é a parte mais bonita da família, então ela precisa ser preservada. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui a partir do verso de número 11, o texto que ficou no meu coração. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como Ele quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém? Como eu não sou pregador, irmão, sou ensinador, eu vou usar para esse texto de hoje a mensagem. O próprio apóstolo São Paulo coloca um tema interessante nesse capítulo 12 da carta aos Coríntios, e eu vou pregar em cima do tema que o próprio apóstolo São Paulo colocou.
nós, a igreja de Cristo, nós somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. Anselmo, nós somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. É interessante nós olharmos para o avanço da igreja. Eu estava observando o irmão Davi louvando a Deus, e no meu tempo nós falávamos Davizinho, né? E eu me lembro, eu estava ali sentado, me lembrei de quando eu ainda era superintendente da escola bíblica dominical. Um dia eu cheguei à irmã Ione e disse: irmã Ione, eu vou lhe tirar das crianças e te trazer para as irmãs, para dar aula para as irmãs, vamos mudar isso. E a irmã Ione, ela chegou para mim e disse: irmão João, eu gosto de ficar nas crianças por causa do Davizinho, quando ele agita eu pego ele no colo. Aí eu lembrei disso, e agora vai ser difícil. Está difícil agora. Davi cresceu, encorpou. Às vezes o tempo passa e a passagem desse vento nos causa essas coisas, né? Algumas coisas vai parando em nós e nós vamos mas eu louvo a Deus por isso. Todos nós somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. É interessante nós observarmos a carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios. É uma carta doutrinária, uma carta rica em ensinamentos para a igreja de Cristo. Paulo, das suas 13 cartas que ele escreve, a carta que ele escreve 1ª e 2ª aos Coríntios, ele escreve do amor do teu coração a uma igreja que, embora ele não tenha aberto essa igreja em sua viagem missionária, quando ele chega em Coríntios a igreja já existia, né? Na casa de Timóteo, Lídia e outros irmãos já louvavam a Deus ali. Mas Paulo, quando ele se apaixona pela cidade de Coríntios, na cidade de Coríntios ele fica o maior tempo do seu ministério, mais de 4 anos ali ministrando a palavra do Senhor na igreja, na cidade de Coríntios. Ele abre a primeira escola teológica e ali vem a formação dos grandes obreiros, né, que terminaram o período apostólico da igreja, né? Muitos deles saíram daquela escola, Tito, Timóteo, enfim, uma renca de grandes obreiros, né? E Paulo, ele era muito dedicado a essa igreja, e quando ele escreve no capítulo 11, ele ensina a igreja o comportamento para culto, o comportamento para a participação da Santa Ceia. E quando ele chega no capítulo de número 12, ele traz um grande mistério para a igreja. Ele diz: olha, vocês, todos nós somos um corpo, e esse corpo chamado igreja é ungido pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. E quando eu olho para essa unção que estava sobre Jesus Cristo, eu trago para mim uma pergunta: será que eu estou capaz? Será que eu consigo sobreviver sobre essa unção? Muitos pregadores, às vezes, principalmente os pregadores do século 21, têm tropeçado na falta da exegese bíblica, na falta da leitura da Bíblia, na falta da dedicação a Cristo, né? Muitos pregadores, às vezes, eu como pastor já mandei muitos pregadores pararem de pregar, às vezes, né? Porque eles chegam na igreja e dizem: olha, eu vim aqui hoje trazer uma nova unção. A igreja não precisa de uma nova unção. O apóstolo São Pedro, olhando para esse ensinamento de Paulo, ele diz que a unção que está sobre nós é única e é permanente. Aleluia! A igreja de Jesus Cristo é ungida pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo, e essa unção é permanente. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós fazemos porque Ele nos escolheu, e nós somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu a Cristo. E quando nós falamos de escolha, nós vamos lá para o capítulo 15 do Evangelho segundo nos escreveu João. João, quando ele, parece que eu vejo Jesus assentando numa pedra e dizendo: João, agora escreve aí o seguinte: não foi vós que escolhestes a mim,
mas eu quem escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto eu pedi ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis, e será assim convosco. Essa unção nos dá essa liberdade, nos dá esse direito. Aleluia! Nós louvamos a Deus, porque nós somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, falando sobre esta unção que está sobre a igreja de Cristo, quando ele escreve a sua carta à igreja da Galácia, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, Paulo diz que essa unção nos faz produzir fruto. É interessante quando a Bíblia nos fala de fruto, quer dizer, nós produzindo fruto, ela fala que esta palavra é semente. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a agricultura, nós entendemos que uma semente, para gerar frutos, ela precisa morrer. E aí eu olho para mim, olho para a unção que esse Espírito de Cristo me deu. E às vezes eu pergunto: João, você ainda não está gerando fruto? Se eu não estou gerando fruto, se você não está gerando fruto, tem um problema. E qual é esse problema? Você está plantado em terra boa, mas ainda não morreu. Nós só começamos, pastor Jeremias, a dar frutos quando essa semente morre. João Batista, olhando para isso, um dia ele na prisão, já chegando próximo à sentença de morte, ele pega 2 dos seus discípulos que ainda estavam com ele e diz: olha, vai lá ter com aquele Jesus que nós batizamos, e pergunta para ele se ele ainda é, se ele é o Cristo, ou se nós devemos esperar outro. Jesus podia ter respondido aos discípulos dizendo: olha, volta lá e fala para João Batista que eu sou, mas ele não fez isso. Os discípulos de João andaram com ele o dia inteiro, viram os sinais, prodígios e maravilhas. E à noite, Jesus reúne com aqueles 2 discípulos e diz: agora volta e diz para João o que tendes visto e ouvido. E você, irmão, é ungido pelo mesmo Espírito. O ministério terreno de Jesus, um ministério curto, porém um ministério poderoso. A Bíblia vai nos informar que o ministério de Cristo foi mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio. Mas o povo que jazia em trevas viram uma grande luz. A Bíblia vai dizer que todos os dias, quem passava cego por ele voltava a enxergar. Quem era coxo voltava a andar. Quem era paralítico voltava a andar. Quem era mudo voltava a falar. Quem era surdo voltava a ouvir. A Bíblia vai nos lembrar que um dia ele chega na entrada da cidade de Naim. Uma mulher vinha saindo para sepultar o teu filho, a tua última esperança. Ele ordena parar aquele sepultamento, toca no esquife, o morto se levanta, ele devolve o morto para sua mãe. A Bíblia vai dizer que pouco tempo depois ele recebe uma informação que Lázaro, o teu amigo, estava enfermo. E ele fica por ali ainda evangelizando, ensinando mais 3 dias. E quando ele vai para Betânia, ele chega em Betânia no 4º dia. A irmã de Lázaro vem ao seu encontro e diz: Jesus, certamente se tu estivesses aqui há 4 dias antes, certamente o meu irmão não teria morrido. Ele olha para o coração de Marta e ele diz: Marta, chegou aqui em Betânia quem é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Chama Maria e pergunta a Maria onde o colocaram, eu quero vê-lo. E o interessante é que quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, Jesus ele faz uma oração para nos ensinar. Oxalá que nós aprendamos a orar como Jesus orou. Às vezes nós temos tantos problemas que esquecemos dessa oração. A oração de Jesus foi simples, mas ele queria me ensinar e te ensinar, dizendo o seguinte: a porta do túmulo é removida, a pedra do túmulo é tirada, e ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves.
Não precisa fazer uma oração muito rebuscada, uma oração que aquelas orações teologicamente dentro do infinito do português. Só lembrar disso. O teu Deus, o Deus que te ungiu, Ele sempre te ouve. Aleluia. E quando Ele te ouve, a Bíblia vai nos informar que Ele movimenta céus e terra em seu favor. Essa unção que está sobre nós é única e é permanente. Essa mesma unção, esse mesmo Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos que estão há mais tempo aqui lembram-se da minha mãe, a irmã Josefa. A irmã Josefa, ela aceitou Jesus Cristo no dia 15 de novembro de 1942. Há 80 anos atrás, ela aceitou Jesus. Desenganada pela medicina terrena, o médico dá alta para ela, manda ela para casa, chama o meu pai e a minha avó e diz para eles: olha, essa dona Josefa, ela só tem mais 3 dias de vida. Não tem mais jeito para ela, a medicina terrena já não pode fazer mais nada por ela. Leve ela para casa, daqui 3 dias vocês me procuram, que eu vou fazer o atestado de óbito para sepultá-la. A minha avó, ela tinha sempre o hábito, ela todo dia de manhã colocava minha mãe para fora para tomar sol, e colocava um lençolzinho ali na cidade de Marília. Ela tinha uma árvore na frente da casa da minha avó, ela colocava a minha mãe ali deitadinha naquele lençol, para que a minha mãe tomasse sol. Colocava os meus 2 irmãos, que a minha mãe já tinha aquele tempo, o Abel e o Cido, colocava os 2, um de um lado, um do outro, e dizia: olha, se ela parar de respirar, corre lá dentro e chama a vovó. No 3º dia ela faz isso, coloca a minha mãe ali, e quando ela estava terminando de arrumar a minha mãe ali, vinha passando na rua um irmão que ia subindo para a igreja. A Assembleia de Deus tinha acabado de abrir em Marília, há poucos meses ali, naquela época. E aquele irmão parou e perguntou para minha avó: olha, o que essa moça tem? Essa moça é minha filha, está desenganada da medicina, e hoje já é o 3º dia, o médico falou que ela só tem mais 3 ou 4 dias de vida. Olha, dona, se a senhora levar ela na minha igreja, o meu pastor ora e Deus cura. Aleluia. Essa palavra ficou no coração da minha mãe. Meu pai chegou do trabalho 5 horas da tarde. A minha mãe chama o meu pai e diz: olha, me arruma e me leva para a igreja dos crentes. Um irmão passou aí na porta e disse que o pastor dele ora e Deus cura, e eu acredito. Arrumaram a minha mãe, foram para a igreja. E enquanto o pastor pregava, Deus curava a minha mãe. O meu pai levantava a mão, aceitava Jesus. A minha avó levantava a mão, aceitava Jesus. Os meus irmãos, ainda criança, aceitavam Jesus como seu Salvador. E essa mulher que em 1942, com 21 anos de idade, estava com 3 dias de vida pela medicina terrena. Dia 1º, agora nós reunimos a família para fazermos a festa de 101 anos de vida da irmã Josefa, porque ela foi ungida naquele dia pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. Aleluia. Essa mulher com 101 anos de idade, hoje mesmo eu liguei para ela e conversamos, e ela disse: João, o que eu aprendi em 1942 eu levo para o caixão, porque eu não esqueço. É ungido pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. E é esse Espírito que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. É interessante nós entendermos isso. Essa mulher cria 12 filhos. E era interessante que muitas congregações em São Paulo começou na sala da casa dela, na garagem da casa dela. E todos olhavam naquele tempo e diziam: a irmã Josefa é uma bênção. Os filhos, um toca na banda, um canta no coral, um é pastor, um é isso, um é aquilo. Mas ia chegando na idade dos seus 14, 15, 16 anos, iam se desviando da igreja. E alguns não só saíam da igreja, partiram para o mundo das drogas, para o mundo da marginalidade.
Eu lembro-me que quando nós terminamos a década de 70, a minha mãe, o final de semana dela era ir no Carandiru visitar os filhos que estavam presos. Era um no pavilhão 2, um no pavilhão 5, outro no pavilhão 9. E ela, naqueles domingos, ela saía, chegava ali de manhã e passava o dia ali com eles. E o interessante é que cada vez que ela entrava naqueles corredores, eu olhava para o rosto dela e ela orando, ela dizia: Deus, o que eu farei das tuas promessas? Eu não criei meus filhos para visitá-los num lugar desse. Mas na década de 80, Deus visita a minha casa. Esse espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, começou a fazer uma obra e começou a salvar, começou a transformar, a mudar. Nós terminamos a década de 80 com 5 pastores louvando e adorando o nome santo do Senhor. Porque somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. Esse Espírito também é o nosso Consolador. Há momentos que mãe não consola, pai não consola, esposa não consola, esposo não consola, irmãos não consolam, amigos não consolam. Nesse momento, só Ele pode nos consolar. O ano passado nós passamos por uma fase dessa. A maioria dos irmãos aqui conhecem o meu irmão, pastor Elias Ferreira. Em 2012, eu fui acometido de um câncer. Passei pelo médico e o médico disse: João, nós temos que operar de urgência. O câncer pegou as suas cordas vocais, o câncer pegou a sua traqueia, era um câncer de orofaringe. No dia da consulta, esse câncer estava com 4 milímetros. 4 dias depois, nós fomos para a cirurgia, esse tumor já estava em 8,4 milímetros. E eu entrei no centro cirúrgico, o médico disse: João, nós vamos ter que tirar a sua corda vocal, você só não vai mais falar, mas esse câncer não vai te matar. Operamos 11 horas e meia de cirurgia. Saí do centro cirúrgico, estava ali fora do centro cirúrgico a minha mãe, o Esdras, o meu filho mais novo, e a minha esposa. O Esdras vem, beija o meu rosto, a minha mãe vem, beija o meu rosto, a minha esposa vem, beija o meu rosto, e ela me faz uma célebre pergunta: e aí, meu bem, como é que você está? Eu olhei para aquele rosto lindo da irmã Débora e eu disse: o nosso Deus me visitou mais uma vez. O médico regalou um olho tremendo e ele disse: olha, eu falei para vocês que ele não vai falar, isso aí é só um espasmo. Esse espasmo desde 2012 eu continuo falando, porque a última palavra no meu ouvido não vem do médico, vem de Deus. E esse mesmo câncer o ano passado acometeu o meu irmão, o pastor Elias Ferreira. E eu estava na casa dele na terça-feira, conversando com ele. Eu disse: Elias, comparando o meu exame com o exame dele, eu disse: olha, é o mesmo câncer. Você não vai morrer não, meu irmão, você vai testemunhar ainda do que Deus tem feito. Saí da casa dele por volta da meia-noite na terça-feira. Eu lembro-me que depois da oração de despedida, ele colocou a mão na minha coxa e disse: Joãozinho, esse câncer que você testifica da cura que Deus te deu, é o câncer que está me promovendo a cidadão dos céus. Eu programei com ele que no sábado eu estaria o dia inteiro com ele, passaríamos o dia junto. Eu deixaria a congregação, deixaria os trabalhos na mão de outro, estaria com ele o dia inteiro. Levantei no sábado de manhã cedo, organizando tudo para ir para a casa dele, e de repente o telefone toca, 7h30 da manhã, Davi. A Meire me liga e diz: Joãozinho, Elias descansou no Senhor. Nessa hora só o Espírito de Deus como nosso Consolador. A gente volta atrás e eu começo a me lembrar que Elias, dos 12, nós éramos os mais entranhados, mais chegados. Fomos criados juntos. Elias era 2 anos mais velho que eu.
faculdade junto, as escolas sempre junto, futebol junto, a nossa infância foi tudo junto. E de repente essa lacuna, essa separação. Mas é nessa hora que você entende que você tem um Consolador. E esse Consolador não nos deixará órfãos. Você e eu somos escolha de um Deus poderoso. E é interessante quando nós falamos de escolha. Quando eu falo de escolha, eu lembro-me da biografia de John Hus. John Hus, uma criança órfã, criada num orfanato nos Estados Unidos, até a idade dos seus 11 para 12 anos. Um dia uma família vai lá, naquele orfanato, escolhe John Hus e leva John Hus para morar na sua casa. Adotam a John Hus. E o interessante é que naquela família tinha uma outra criança da mesma faixa etária, e ela olhava todos os dias para John Hus e dizia: você não tem sangue do papai, não tem sobrenome do papai, não tem direito à herança do papai. Todos os dias John Hus ouvia isso, até que um dia John Hus estava no seu quarto orando, e aquele menino entra, manda John Hus parar com a oração e diz para John Hus: olha, para quem você ora? Ninguém vai te ouvir. Você não tem sangue do papai, não tem sobrenome do papai, não tem direito à herança do papai. John Hus se levanta e diz: olha, eu vou provar para você que eu sou melhor do que você. Quando você nasceu, a sua mãe pôde escolher a cor do teu cabelo, a tua mãe pôde escolher o teu sexo, a sua mãe pôde escolher a cor dos teus olhos, a sua mãe pôde escolher você. O menino parou, pensou e disse: não, minha mãe engravidou de mim, esperou 9 meses e eu nasci. Aí ela viu que eu era homem, colocou meu nome de fulano de tal. Então, a sua mãe te ama porque você veio da entranha dela. Agora só a sua mãe e o seu pai me amam porque eles me escolheram. Eu sou escolha do teu pai e da sua mãe. Eu estava no orfanato com outras 500 crianças. Seu pai atravessou os Estados Unidos, foi lá naquele orfanato, olhou para as 500 crianças e me escolheu. Eu sou escolha da sua mãe e do seu pai. Você perdeu a chance de dar glória a Deus, porque 7 bilhões de seres humanos na face da terra, Deus escolheu a você para estar aqui nessa noite louvando, adorando e bendizendo o nome dele. Você é escolha de Deus. Essa unção que está sobre vós, ela é permanente. Eu agradeço em nome de Jesus o privilégio e a oportunidade.